Mestre, há uma coisa que a Bíblia fala, mas não aprofunda muito. Eu creio que seja, aleluia, algo muito profundo para nós homens sabermos, mas eu sei que não existe ninguém na terra, na dimensão do apóstolo. Glória a Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, mestre, de três chaves: a chave do reino dos céus, a chave da morte e do inferno e a chave do abismo. Eu vejo Jesus a falar para Pedro: eu vou te entregar a chave do reino dos céus. Glória a Deus. Mas no livro de Apocalipse, somente Jesus aparece com a chave do inferno e a chave do abismo. Qual é a diferença destas chaves? Qual é a diferença destes três departamentos? E será que é possível um homem resgatar esta chave do inferno e a chave do abismo? Não, você não falou o que é certo. Jesus não fala que tem a chave do abismo. Ele disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ok. Qual é a diferença entre as chaves do reino dos céus e as chaves da morte, do inferno, e que depois aparece no livro do Apocalipse que um anjo que desceu do céu e tinha a chave do abismo? Ok. Eu vou explicar. Existe o reino de Deus, também existe o reino das trevas. E para que um reino possa se implementar, tem que vencer o outro reino. Assim aconteceu. Para o reino das trevas implementar o seu reino na terra, teve que vencer o reino de Deus. Não Deus. Estou a falar reino de Deus. Porque Paulo disse que não foi, a criação foi entregue à escravidão, ou então à sujeição, não por causa daquele que a criou, mas aquele a quem foi sujeitada, isto é, Adão. Então Adão havia entregado a chave do reino de Deus a Satanás. Satanás, ao vencer o homem, que é Adão e a Eva, então lhes tirou a chave. O que é isso, chave? Chave é autoridade. Esse houver no princípio que Adão tinha autoridade sobre toda a criação. Aliás, Deus lhe deu autoridade para dominar sobre todas as coisas. E tudo lhe era sujeito. Mas quando ele perdeu a guerra, então ele se tornou escravo, se sujeitou a Satanás. E a criação deixou de lhe sujeitar, porque ele também se tornou escravo com a mesma criação. E veio Jesus e fez a batalha, ou então a guerra, a violência, derrubou, glória a Jesus Cristo, o reino do diabo. Por que se chama chaves? Não é chave. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Não é chave, chaves. Vais encontrar, não são chaves da morte, não. A chave da morte e a chave do inferno e a chave do abismo. Então também são chaves do reino das trevas. Morte, inferno, abismo. Aleluia! Glória a Jesus. Essas aqui são as dimensões do reino das trevas. E para ter o reino de Deus na terra, na sua plenitude, tem que vencer a morte, o inferno e o abismo, que são 30, 60, 100. A chapa 100. Então, vencendo os três, tu tens as três chaves do reino dos céus. Se vence só um, tens a chave do reino dos céus. Se vence dois, tens as chaves. Se vence 30, é a chave. 60, as chaves. O abismo, as três chaves. A plenitude do reino de Satanás subjugado, vencido. Tens a plenitude do reino de Deus. Quando Jesus se manifestou, não havia necessidade de vencer o abismo. Porque se o abismo for vencido, termina o mundo. O que vai se seguir é acabar com o mundo. E poucos se salvariam. Pedro responde: vocês estão à espera, andam à espera do fim do mundo. Vocês não sabem. Você está pensando que é dia de paz? Por causa da paciência e a longanimidade de Deus, Deus deu tempo para que os humanos se convertessem e se salvassem, e o céu houvesse habitantes, moradores. Ok? Por isso o abismo foi deixado de pé. E esse abismo está a falar de anjos caídos. Essa não é a dimensão dos humanos, dos anjos caídos. Não é demônios, não. Humanos, terra. Demônios, inferno. Anjos, abismo. Ok? E esses são os que dominam o mundo. E para ter o reino de Deus tem que sujeitar eles. Por isso Jesus disse: Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Porque Jesus venceu a morte e venceu o inferno. Aleluia.
Aleluia. Solta as ânsias da morte e não puderam reter o Senhor. E assim a igreja também teve segurança, porque o inferno foi vencido. Por isso ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. E você vê que Paulo vem e diz assim: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principais das potestades que atuam nas regiões celestiais. Isto é, foram deixados os anjos caídos nas mãos da igreja para lutar com eles, mas a igreja em si não pode lutar, não conseguiria lutar com eles se não viesse o restaurador de todas as coisas para poder abalar eles, porque ninguém poderia chegar até aí. Se só no inferno nenhum humano pode chegar lá, quanto mais no abismo. Então Deus deixou o abismo para o tempo do fim, porque o abismo, quando for sujeitado, então os anjos caídos começam a ser presos pouco a pouco até varrer os céus todo. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutavam. E também o Satanás e os seus anjos lutavam. Sim, essa guerra vai acontecer no tempo do fim. Já começou agora e vai terminar lá para varrer as regiões celestiais todas. Quando eles se forem removidos de lá, os anjos caídos que foram assentados lá nos lugares celestiais, então, lembra, ai dos que habitam na terra e no mar, porque não serão lançados logo no abismo. Por causa da grande tribulação, serão lançados na terra para vir infernar a terra. E depois da terra para o abismo. E quando forem para o abismo, aí poderá começar o reino de Cristo. Quando começar o milênio, não haverá nem principado, nem potestade, nem príncipe das trevas, nem hoste espiritual da maldade no trono, nem Satanás. Todos serão encerrados para que Cristo reine em paz.